Boa noite. Estamos aqui começando o bate-papo de sexta-feira, que é sobre o tema Ayurveda, que está dentro do tema do mês, que é saúde, né? Estou esperando aqui a nossa convidada chegar, que é a Mariane, que ela vai falar sobre isso. E vamos ver. Aqui, pronto. E aí, Thiago, tudo bem? Que bom que você tá aí. E agora eu tô aguardando aqui a Mari para poder. E aí, Mari? Olá, Tudo deixa eu ver aqui bem? se está funcionando direito. Falei para você, Ai. com o Mercúrio retrógrado, ia Então, dar uns babado aí na hora deu de... uns babado. Mercúrio é retrógrado, mas nós não. Adorei essa frase. Eu vou só Sim. colocar aqui, ver se eu consigo fixar o comentário, tá? É, que agora deu certo. Que louco, né? Que Ma- ótimo, só a Deus. Você tá me ouvindo bem? Você também tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Legal. O Vitor tá chegando aqui também. O Vitor vai falar daqui a pouco. Deixa eu ver Que se eu consigo ótimo. fixar esse comentário. Eu nunca sei como fixa comentário. Você tem que clicar ali Eu quero ouvir o que ele vai Ai, meu falar Deus. também. Aê, consegui fixar o comentário. Aê, funfou. Sim, né? Saúde mental é algo importante aí. Mas vamos aí falar Sim. sobre o corpo, né? E aí, como que foi que você. Eu acho que seria legal você começar se apresentando. Como foi que você chegou aí ao conhecimento em relação a essa medicina ayurvédica? E aí você começa a falar sobre isso. E aí eu vou interrompendo e fazendo os comentários quando necessário. Porque não é palestra, é Não, um bate-papo. arrasou. Sim, pelo amor da deusa, né? Você vai conversando comigo que eu não quero me sentir palestrante aqui. Ó, eu tô até fazendo um chazinho aqui, ó, de Arrasou, podia ter camomila. feito um para mim também, um cafezinho. Então, meu nome é Mariane e eu tenho 29 anos. Daí você quer que eu fale o que? Minha formação acadêmica? Tipo, essas coisas? Eu acho que seria legal você falar sobre o curso que você fez lá em Porto Alegre, né? Então, eu Para estudei, quem tiver interesse também saber aonde que tem esse tipo de estudo no Brasil, né? claro, com certeza. Então, eu conheci o Ayurveda lá em São Tomé das Letras. Da Quando eu hora. fui fazer aquele rolê lá do tambor xamânico, eu conheci o Gil lá, muita gente boa, que me apresentou o Ayurveda. Falou, meu, Pô, você que tem tudo a massa. ver com a Ayurveda e tal. Daí eu comecei a pesquisar tudo sobre a Ayurveda e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque é um conhecimento muito antigo, né? É a Sim, origem das medicinas, né? De todas que a gente conhece, inclusive. É uma sim. medicina super ancestral, né? Que já tem mais de 7.000 anos. É muito interessante porque ele vem dos Vedas, né? Que são a origem de tudo. É muito massa. Os Vedas, para quem busca informação raiz, eles são ótimos porque são as primeiras escrituras do mundo, né? E tudo é muito baseado em ciência. Os Vedas Nos, são aqueles escritos indianos onde tem a mitologia e essas paradas isso. aí? Não tem só mitologia, todos esses processos de evolução do ser humano que nós estamos vivendo, lá está escrito. E como a gente consegue superar isso, é dos Vedas que vem o yoga, dos Vedas que vem o hinduísmo, dos Vedas que vem o Ayurveda. É muito Legal. massa, né? O budismo vem dos Vedas, né? Muitas coisas vêm dos Vedas, só que a gente não tem nem noção, né? Muita coisa se baseia nos Vedas. A gente estava assistindo até os Cavaleiros dos Zodíacos, você tem noção? Que a Caramba! astrologia que é usada. Esses dias eu estava conversando com a Ari, daí até o Cavaleiro dos Zodíacos tem essa origem do que usa origem nos Vedas, até o Naruto, para você ter noção. Muita coisa que a gente não faz ideia e a gente Naruto está também é cercado cultura. também é cultura, a gente está cercado por essas informações ancestrais, só que a gente não se conecta com elas, né? E o Ayurveda fala justamente sobre isso. Não vou viajar muito na minha mente psicodélica, né? Senão eu já saio do assunto. Só vou falando de outras coisas.
Então, e o Ayurveda ele fala justamente sobre isso, né? O objetivo da pessoa quando ela busca o Ayurveda é justamente se desenvolver, desenvolver um autocuidado, né? E se desenvolver, claro, como ser humano também, porque é uma ciência do autoconhecimento, né? Sim, A eu partir do tinha até momento que pesquisado você. que a Ayurveda significa a ciência da vida, né? É Perfeito. isso que significa. Significa ciência Então, da vida. bacana. Perfeito. E é assim, o princípio ele seria como se o nosso corpo ele se autocura, né? Se a gente permite ele para fazer isso, como que é assim? O que que É, no, você no pode caso dizer seria assim? o autocuidado, assim. No caso, você tem que voltar para a sua origem. O Ayurveda, ele meio que te chama para isso, né? Que geralmente quando a pessoa vai procurar um terapeuta, ela vai procurar ajuda, é porque ela já está num estado de doença que ela Desequilíbrio. já está perfeita, de desequilíbrio que ela já está buscando uma ajuda, né? Mas isso é bom, porque se a pessoa já conseguiu sentir que ela está em desequilíbrio, isso é ótimo, né? Que ela já está conseguindo se perceber, né? E o Ayurveda é justamente isso. Você se perceber, né? Por isso que a gente busca a origem da pessoa lá dentro. Porque às vezes a pessoa está com um desequilíbrio tão grande que ela já se transformou naquilo. Que ela já Entende? não Às vezes a consegue ver pessoa. a própria essência dela, né? Porque, Perfeito. por exemplo, yoga, que também faz parte, né, da Ayurveda, digamos assim. O yoga, nas posturas que você faz, elas são para abrir espaços dentro do corpo, né? Para Perfeito. ter aquele Como respiro dentro, né? igual Digamos a assim. meditação, né? A meditação é isso. A meditação é esse espaço, Esvaziar a mente isso, e é ter esse aquele espaço espaço. vazio para você conseguir se conectar com essas coisas que geralmente o mundo em volta não deixa, né? Mas E antes, para como. você saber o que você está em Aham. desequilíbrio, você tem que saber o seu dosha, né? Isso que Sim. às Fala vezes um é pouco mais aí. difícil, porque assim, depende do desequilíbrio, a pessoa já tomou características daquilo, entende? E a pessoa já não sabe mais o que é a pessoa, o que é o desequilíbrio, já virou tipo um monstro. O não Já humano, né? um não Mas assim, humano. mas como que é essa questão do dosha, assim? Como que a Então, gente vê? o Ayurveda ele trabalha com o dosha significa a origem, né? Então, o dosha Tá. significa a sua origem. E eu vejo assim, eu percebo que os doshas estão em tudo, né? Os doshas seriam os três: o kapha, o pitta e o vata. O kapha seria o que trabalha com aquela energia tamásica também, né? Seria Aquela energia tamásica. a energia tamásica seria uma energia densa. Mas Tá. espera, deixa eu explicar primeiro o dos doshas, porque senão a gente se perde Sim, sim, que são se termos perde nas assim coisas. não muito familiares para as pessoas que devem estar assistindo, assim, sabe? Então, Perfeito. No começo é bem difícil, né? Quando a gente começa a estudar em sânscrito, né? Que sim. inclusive é a primeira língua conhecida, né? Você sabia que essas inteligências artificiais só trabalham em sânscrito? Olha Elas só só. O que conseguem faz ler o todo sentido, sânscrito. né? Faz Sim, todo sentido porque, porque tipo, é a também tem muito origem da indiano que coisa. trabalha na tecnologia. Não, mas é porque justamente é isso, é a origem da coisa, né? Eu acho isso Sim, fantástico. Então, vamos voltar lá sim, para a total. Ayurveda. Então, daí tem os três doshas, o Kapha, o Pitta e o Vata. O Kapha é a terra e a água. Tá. Então, você pensa, né? Quando a gente trabalha na Ayurveda, a gente já tem que começar a pensar ayurvedicamente, que a gente fala, né? Sair um pouco daquela linha de pensamento linear cartesiana que a gente é acostumado a pensar. E pensar um pouco mais para fora mesmo, na conexão que as coisas têm com o todo. Tá. Que nada é preto ou branco, né? Digamos assim, que tá Perfeito. tudo interligado. Porque, por Está tudo exemplo, agora que a gente interligado. está falando sobre a Ayurveda, tá super interligado com a saúde mental, por exemplo, que a gente vai falar sobre uma outra linha Perfeito. no próximo bate-papo. Tudo tem a ver com Claro. saúde, né? Quando a gente Sim. vê, Inclusive a analisa isso. doença no Ayurveda começa na mente, né? Na mente, assim, começa no acúmulo do Tá. Se dosha, alguém né? quiser, ó, se alguém quiser fazer alguma pergunta,
vão fazendo perguntas, tá? A gente está falando sobre medicina ayurvédica, não sei se vocês são familiares sobre o assunto, mas vão fazendo pergunta, tá bom? E obrigada aí Então, por mandar os coraçãozinho. Gosto. daí tem esse dosha, o kapha, e tem o pita, que trabalha com o fogo e com a água, e tem o vata, que é o ar e o éter. E é interessante que a gente passa por. A gente tem fases da nossa vida, né? A primeira fase da nossa vida, ela é kapha, que é Então não é quando a definitivo. criança. Esses É doxas não sim, são. Ah, tá. são Tá. sim, são sim. São a sua origem, o dosha, é a sua origem. Tá. Só que com o passar do tempo, você passa por essas fases, né? Com tudo na vida, né? Tem as Tá. suas, tem as suas fases. E a gente percebe, olha isso que louco, como eu falo para você pensar ayurvedicamente. Olha como a gente percebe isso nas nossas fases, né? O kapha, por ser aquela coisa mais densa, é a primeira fase da vida, que é quando você é criança, é bebê, ainda tem muita dependência das pessoas em torno, as pessoas em volta, porque o kapha ele é justamente isso, a dependência, né? O kapha, geralmente, quando você tem um desequilíbrio em kapha, você passa a ser dependente das outras pessoas, né? Geralmente, as doenças mais densas, assim, que é a energia tamásica, né? Ela trabalha com esse dosha. O que eu poderia É mais manifestar denso. de doença? Agora uma pergunta, né? Se uma pessoa é muito dependente, segundo a Ayurveda, qual seria, que tipo de doença essa pessoa somatizaria do ponto de vista da Ayurveda? A depressão, a Tá. pessoa se torna preguiçosa Sem energia vital, e digamos assim, coisas, né? e coisas bem densas mesmo, Porque tipo a como preguiça, na verdade, câncer. é não ter energia vital, né? Tipo, não. Perfeito. Tá, Como entendo. câncer, tumor, todas essas doenças bem densas, elas trabalham com essa energia kapha, que é justamente a energia mais densa que a gente tem. Tá. Seria a terra e a água, né? E como a gente trabalharia essa energia kapha dentro da gente para transmutar? E qual que seria o equilíbrio de uma energia kapha? Porque o Então, desequilíbrio o seria essa doença, kapha, mas como seria o equilíbrio perfeito. disso? Então, o kapha no Ayurveda a gente associa com a sua alimentação, porque o kapha, como é o tipo a estrutura, né? O kapha é a estrutura, então a sua alimentação é o que traz a sua estrutura do corpo físico, né? Correto? Então a Aham. gente vê se a sua alimentação, se você está se alimentando bem, começa daí, né? O Como kapha assim? no Ayurveda estaria relacionado com a sua alimentação. Tipo assim, eu sabendo do meu dosha, eu, Mariane, sou vata, correto? Então, o que eu tenho que trazer na minha alimentação para não trazer mais acúmulo dos meus doshas, que eu já tenho em mim, correto? Se eu já tenho uma coisa em mim, então não preciso buscar fora, né? Pela lógica, se eu já tenho em mim. Entendi, entendi. Então a gente trabalha com a alimentação para equilibrar o kapha. Às vezes a pessoa está muito kapha demais, está muito densa, muito triste, daí o que a gente faz? Trabalha com a energia raja, começa a trazer o fogo, para justamente soltar um pouco dessa densidade toda, para começar a Entendi. amolecer. Que Isso daí é vem o quase uma pita. alquimia, né? Porque também até na psicanálise, depois acho que talvez o Vitor pode falar um pouco mais sobre isso, mas dentro da psicanálise de Jung, por exemplo, ele fala um pouco dessa coisa da alquimia, né? De tipo que às Porque vezes a o gente tem que trazer um Yang, elemento assim, mas né? ele é um que se baseia totalmente nos Vedas. Sim. Tem muita coisa do Carlos Jung que vem dos Vedas. Por Isso é muito exemplo, né? interessante. Isso é muito legal, assim. Meu, você começou a falar de alimentação, mas vamos voltar a falar, né, sobre, você estava falando sobre o primeiro, né, dosha. Acho que Que eu é o gostei do jeito Kapha. que você estava falando, que é o kapha da infância, e agora vamos só retomar para Isso. não O ficar. Kapha que ele vem desse período seu da infância, que geralmente a pessoa é mais dependente. Claro, né? A gente tá no peito da mãe, tá aprendendo a andar, falar, né? Sim. Daí tem a segunda fase da vida, que é a fase Pita. Daí você já imagina que é a juventude, porque Pita é o fogo, né?
é a água e o fogo. Daí é geralmente essa fase da, da juventude até o final da sua vida. É onde você cria consciência. O Pita é a consciência, mas é uma consciência diferente da consciência do Vata. O Pita ele está relacionado com fogo, né, com fogo digestivo e com a energia raja. Quando a pessoa está muito mal na energia tamásica, daí a gente começa a trabalhar isso para trazer ela para o raja, para daí depois ela ir para a energia mais branda, que é o vata, né? O pita, geralmente, as doenças que acontecem em pita são as inflamatórias, justamente Hum. por estar relacionado com o fogo, né? Doença Então, tipo, autoimune, úlceras, ansiedade, essas coisas. úlceras, alergias, Tá. doenças que têm relação com o fogo, né? Gastrite Hum. nervosa, que justamente o pita, ele é o que rege o estômago, né? Porque cada dosha também ele tem o seu lugar no nosso corpo, né? O Sim. kapha, ele fica localizado aqui, nos pulmões, o pita no estômago e o vata no intestino, que é justamente o que causa o movimento, é a energia vata. O vata é o ar e o éter. É o mais brando, né? O mais tranquilo. O vata é só o último estágio da vida, quando você se prepara para abandonar o corpo físico. Se a gente for pensar numa planta, a kapha, a energia tamas é a raiz, o raja é o caule e as folhas são a energia vata. Quando você já está se desprendendo da matéria. Então, por isso que é importante a gente ter uma juventude boa, gente, a gente envelhecer com saúde, com boas experiências, porque é isso que a gente vai levar para a nossa vida, para o nosso momento vata, né? Porque o vata, ele em desequilíbrio, ele traz muito medo, traz muita Entendi. ansiedade. É justamente isso que a gente atravessa Sim, nos as pessoas últimos estão. momentos da nossa vida, né? Eu Ainda sei mais porque... agora, assim, na pandemia, as pessoas, até inclusive mais velhas, estão com esse Perfeito. medo da morte, digamos assim, né? E às vezes você, estando com esse medo da morte ou esse alinhamento com a morte, você está quase assim, atraindo um pouco isso, né? Perfeito. E o desequilíbrio em vata, ele traz justamente esse medo, né? Esse medo, ansiedade. Quando a pessoa, o vata ele está relacionado com seus sonhos, né? Se a gente fosse relacionar assim na vida, o vata é o mais sutil. Ele está relacionado com seus sonhos, com as suas relações. A gente percebe quando a pessoa ela tem um vata equilibrado é quando a fala dela está de acordo com as ações. Porque muitas vezes a gente fala, mas não faz. Ah, eu sou contra maltratar os animais, mas nem por isso a pessoa deixa de comer animais, entende? A gente, a gente fala, mas as nossas ações não estão de acordo com Alinhadas, né? alinhadas, justamente por isso que causa o desequilíbrio. Só que a gente não percebe, né? E o Ayurveda é legal porque ele faz a gente se perceber, né? Sim. E assim, Perceber o né? Eu sei momento que que você... as pessoas estão assistindo agora aqui, né? Não sei se todo mundo tem familiaridade com isso, não sei se parece muito esotérico, mas assim, a Ayurveda, E os aborígenes? ela é uma medicina intuitiva, né? Então, assim, ela vem, ela não é intuitiva, né? Nesse sentido, Em claro que tem parte, os sim. estudos, mas assim, então, basicamente o que você falou é do princípio, assim, de que se você está com um desequilíbrio em alguma parte, vai ser identificado qual que é o dosha que está em desequilíbrio e através da alimentação ou através de certas posturas de yoga ou através de outros tratamentos, você vai equilibrar aquilo, né? Do tipo, então se Perfeito. você, sei lá, se você está com muita densidade, o que a gente faz? A gente dissolve com água, digamos assim, algo assim, no Tipo sentido mais isso. alquímico, digamos assim, né? Isso. Tá. O que é Isso congruência, aí, ó. Vitor? Eu Já... não entendi a congruência das Uhum. coisas, né? Dos temas, é isso? É que no fim tá tudo conectado, né, prima? E é muito interessante, Total. porque isso você também trabalha os seus chakras, porque os chakras também têm relação com os doshas.
se o Kapha, ele tem relação com o chakra raiz, né? Geralmente, quando a pessoa está com esse chakra raiz debilitado, é justamente isso. O chakra raiz é a base, né? Ela tem medo, Daí a né? gente Digamos assim, vai. não se sente seguro, digamos assim, não seria isso? Chakra Isso, básico, isso. né? O chakra básico é responsável pela alimentação, na real, né? O do medo é o do coração. Daí tem o Ah, Pita, que ele está relacionado com o chakra sexual, com o fogo, né? Que ele desequilibra, ele traz o quê? Luxúria, egoísmo. Eu a lembro que a questão de pergunta estarmos do. em harmonia com nossos sentimentos e aquilo. Ah, sim, total, total. Dessa questão de Daí, estar alinhado, né? Eu ia comentar um pouco, fazendo uma pergunta assim, já que você falou da questão da massagem ayurvédica e como que é esse princípio, qual que é a diferença de uma massagem tradicional. Em relação aos produtos ayurvédicos, quais são as substâncias que não são utilizadas ou que são utilizadas, e da purificação que a Ayurveda faz e também da yoga, né? É bastante coisa, claro, mas enfim, vai. calma, começa de novo. Acho que talvez a gente Fala, fala da pergunta massagem, primeiro. digamos assim, né? Ai, a Como massagem é que é maravilhosa. qual que é o princípio? Ah, imagino. Então, porque como o Ayurveda tem essa intenção de reconectar, né? Tem a massagem que eu me especializei assim, foi a marma, né? Que ela faz massagem nos pontos marmas, que seriam, que estão conectados com os pontos nadis, que no corpo tem mais de 181 E o que seriam pontos esses nadis, que pontos? são, que são conectados com os nossos chakras. São tipo assim, meio que subchakras, não sei, vamos falar assim. São São esses pontos pontos que que se são dividem. estimulados na acupuntura? Eu Perfeito, imaginei que também. estivesse interligado, assim. Tem muita Interessante. coisa, porque a acupuntura, ela vem da Ayurveda, né? Sim, é Vem oriental justamente também, né? daí, vem justamente daí, do estudo dos pontos marmas, né? E daí você estimula, que depende um ponto, você tá com acúmulo ou você tá com déficit daquela, Digamos assim, daquela energia, né? se uma parte está atrofiada, ou se você sente um caroço, digamos assim, de uma tensão muscular em uma parte, é onde está ali acumulada energia, e aí, através da massagem nesse ponto em específico, né? Perfeito, E você qual que é a vai diferença de uma dissolvendo massagem aquilo. tradicional, digamos assim? Ah, porque a massagem tradicional ela não tem esse cunho holístico, né, prima? Seria mais uma coisa Porque de o holístico, relaxamento. ele. Perfeito. O holístico, ele consegue enxergar o todo, né? E até porque antes de você fazer a marmoterapia, você estimula pontos energéticos, né? Você não vai já fazendo assim, igual Você as colocou a mão massagens. aqui, o que seria assim? Seria estimular o É porque chakra laríngeo? tem pontos específicos que a gente coloca a mão quando vai começar a marmoterapia, Entendi. entende? Mas eu acho muito interessante o Ayurveda, porque você consegue conectar ela com o todo, porque tudo tá no. Tudo é Ayurveda, depois que a gente começa a Eu perceber as tinha, coisas, né? eu tinha lido, bom, eu evito ao máximo utilizar alho, Então, por daí, exemplo, na quando você. alimentação. Isso tem Sim, a ver com Ayurveda? Eu tinha lido tem. uma coisa assim e eu não como Eles alho, não usam assim. nem alho e nem Vampira. cebola por tá conectada com essa energia tamásica, sabe? Entendi. E não sei Mas ela também é se tratava. anti-inflamatório também. E aí, Super! aonde Nossa, eu que tava entra? conversando. Então, aí que tá, sabe? A gente não pode ser bitolado nas coisas, né? Eu Porque utilizo alho senão também, poró pra, tipo, senão substituir também do a alho gente. normal. Eu mesma uso. Quando eu tô muito. Quando eu percebo assim que eu tô começando a ficar mal da garganta, eu como um alho cru. Meu, na hora, pra mim é igual o antibiótico, mas na Ayurveda eles não usam nem alho nem cebola. São energias proibidíssimas. E se a É, gente e o for próprio seguir a tempero Rita, nem o no tempero yoga da também, comida, e o tempero da comida ayurvédica, ela é um tempero funcional, né? Então ele já perfeito, é, além de dar aquele sabor, ele já serve para perfeito. ativar certas energias. Isso é muito legal. As massalas, né, que
que elas fazem, tipo, que já é um misturadinho assim de temperos, já de acordo com o que você precisa, né? Ah, vou fazer uma massala aqui para você. De O acordo tipo com o que você sanguíneo, precisa. o tipo sanguíneo da pessoa é levado em consideração na hora de fazer uma avaliação segundo esse tipo de medicina? Não, Não? não, a gente leva em consideração o dosha mesmo e aquilo que está em desequilíbrio, né? Daí, assim, para a gente trazer o equilíbrio para a pessoa de volta, como eu estava te explicando lá no começo, a gente vai trabalhando com isso, com a alimentação, que é o CAFA. Então, para a gente primeiro, que às vezes a pessoa está com tudo desequilibrado, né? Então, a gente vai ver a alimentação da pessoa. Ah, a pessoa é CAFA. Mas a pessoa tem uma alimentação muito mais cafa ainda. A pessoa come batata, come muita Uhum. farinha branca, todos esses alimentos muito pesados. Daí a gente já começa a trazer esse equilíbrio para essa alimentação. Daí o pita, ele é relacionado com o trabalho. Se você não tem uma boa relação com o seu trabalho, geralmente o seu pita vai estar em desequilíbrio. Porque Vai você não te vai ter muita dar. energia e vontade, digamos assim, nem sonhos mais, né, digamos, É, você não vai ter ou vontade, aquele ambições. fogo assim, né? Ah, não, eu quero ir trabalhar. E o Vata, ele é relacionado com os seus sonhos, com essa energia mais sutil, com as suas relações. Geralmente as pessoas que são fechadas, tem um Vata, as pessoas que não têm sonhos, geralmente estão com Vata, com muito desequilíbrio. Que Uhum. não tem mais essa, não traz mais essa energia sutil, né? Sim. Que é necessário para a E é vida, né? interessante, que é necessário para a vida, porque o Vata ele faz a gente entender que tudo é passageiro nessa vida, que tudo é efêmero, que nada perdura, né? E o que traz as doenças, os desequilíbrios, muitas vezes é isso, o apego que a gente tem nas coisas, né? O apego que a gente tem nas pessoas, o apego que a gente tem em situações. Muitas doenças modernas, a depressão, a ansiedade, essas coisas infelizmente, vem disso, né? Do Desses, excesso, né, também do das excesso coisas. também, do excesso das coisas, excesso de droga, né? Excesso de dependência. Sim. Por isso que é importante você se perceber, entendeu? E esse autocuidado, você saber o que é você no meio desse universo de infinitas possibilidades, né? Que a gente é muito no meio disso tudo, né? A gente tem signo, tem dosha, tem kim, tem milhões de horóscopos que a gente lê. E é importante você saber o que é você no meio disso tudo, né? Justamente para isso, para você não estar perdido. E não deixar, às vezes, acabando se levar por qualquer energia que está passando aí no seu Minha mãe lado, né? falando, tudo passa, como a avó falava. Com Falava certeza, muito, tudo minha avó falava passa. muito isso. Mas assim, essa questão do equilíbrio, né? Isso aí é um gancho para o papo mais tarde com o Vitor, né? Por exemplo, Sim, sei lá, vamos supor, bipolaridade. Eu vou fazer essa pergunta para o Vitor, né? Porque assim, a claro. bipolaridade ela poderia ser ela é um sintoma, né? Ela é um Sim, diagnóstico, mas assim, se a gente for ver num sentido mais profundo, ela é um sintoma de algum desequilíbrio. Eu tô falando sim, isso, mas o Vitor vai me refutar depois. sim, porque Vamos ver se o que é segundo a posição da medicina tradicional, digamos tradicional, assim, né, em relação porque a isso. assim, segundo a Ayurveda, a doença acontece, que igual eu estava explicando para você, lembra, dos 6 estágios da doença. O primeiro é o acúmulo, quando você começa a Uhum, acumular muito daquele dosha. A questão tá. do vata começa a acumular muito vata, né? E depois Naquele, vem em o. certos pontos aí do seu corpo, né? Por isso que é importante Não, também. Não, tá, não, tá. porque o doce ele já Eu tem o ia seu falar. lugar específico no corpo. Lembra que eu falei para você no começo da Sim, conversa? O sim. café no pulmão, o pita no estômago e o vata no intestino. Ele já tem o seu local fixo no corpo. E o Daí estômago é nosso quando segundo você cérebro, né? começa, Dizem. perfeito. Daí quando você começa a ter o acúmulo desse doxa é quando começa o desequilíbrio. Quando você é vata, começa a acumular muito vata. Daí depois disso vem a irritação do dosha.
tipo o excesso de tristeza, gripes constantes, todas essas coisas acontecem quando o dosha já está irritado. Depois vem a disseminação. Quando esse dosha ele começa a se espalhar pelo corpo, tipo o pita, que é no estômago. A Daí doguinho ali o. atrás. Você viu, linda? Então, daí, tipo, o dosha, que é encontrado no estômago, ele vai se disseminar isso. Quando ele começa a sair do seu lugar. Daí nisso já se torna uma úlcera, já se torna uma inflamação. E essa purificação ela é feita apenas pela alimentação? Ou tem outras Não, práticas? pelos seus pensamentos, pelo cada dosha tem coisas específicas que pode fazer para poder, como que eu vou falar? Desacumular esse dosha, né? Que nem o pita. É indicado ele caminhar na lua cheia, ele vê estrelas, ele vê Que é sempre mais acessar o lado cores frias. mais lúdico da Perfeito. vida, digamos assim, né? É, porque a lua Para cheia traz pessoa, isso, né? O mistério, a ilusão. Perfeito. Você viu como é uhum, muito louco isso, como tudo está conectado? Como tudo é mesmo, sim, realmente faz parte de uma visão holística da coisa? sim, Eu total, acho, isso que eu total. acho mais interessante, assim. E perceber como a gente está conectado com as coisas também, né? E trazer essa conexão para a gente também, né? Para a gente sair um pouco do ego, né? E perceber como tudo afeta a gente, né? Do Como tudo tipo, afeta. as pessoas acham que assim, ai, sei lá, caminhar e ver a lua cheia, sabe? E que, ai, nossa, a Sim, lua tá ali, como que ela vai afetar a gente? Tipo, de certa forma afeta, assim, com essas coisas, né? Tá tudo certeza. interconectado. As pessoas que moram com a gente afetam a gente, as pessoas que a gente convive, as Sim. coisas que a gente assiste, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente Daí come, tem, tudo. daí tem sintomas que a gente percebe para ver para se o dosha está em desequilíbrio. Igual a gente vê, quando a pessoa está com excesso de vata, é porque a pessoa está com muito medo, muita alienação, a pessoa sente muita angústia, insônia, tremores, palpitação, inquietação, mudança brusca de estado de espírito. E é louco como o nosso corpo, ele é tão foda assim que ele consegue trazer esses sintomas antes, né? Pra explicar Sim, que algo tá, tipo, opa, peraí, sabe? Tipo, através da tem dor alguma ou coisa através de errada. alguma coisa assim, mas é pra gente, tipo, olhar aquilo, né? Perfeito, só que a E trazer gente essa não cura natural. repara, né? É, Por ou isso que toma tem que algum ter o remédio pra suprimir autocuidado. aquilo, né? Do tipo, Perfeito. Daí a gente só vai procurar alguma coisa quando já está no último estágio, que é o estágio de rompimento, geralmente quando a coisa está crítica e a pessoa precisa, às vezes, literalmente ou romper fazer o ou corpo morrer. físico, tipo um câncer, que você tem que romper literalmente seu corpo físico para você tirar ele dali. Sim, sim. É pesado. E também precisa mudar o mindset depois disso, né? Para não acontecer de novo, né? Porque às vezes tem também casos Perfeito, onde a porque pessoa remove e. não adianta nada você buscar um terapeuta ayurvédico, holístico, que seja, se você não muda seus hábitos. Uhum, Entende? Eu vou, daí o terapeuta me passa uma série de coisas que eu tenho que fazer, num período eu faço, mas eu não mudo o meu hábito. Porque geralmente a doença vem de desequilíbrio, às vezes de anos. Às vezes uhum. aquilo começou na sua infância E é e você difícil não mudar um sabia hábito e disso. um modo de pensar, né? Porque assim, acho Perfeito. que. Então, Porque desculpa te isso tem cortar. conexão, porque não, isso que você falou é real, porque isso tem conexão com aquilo que a gente falou, a pessoa se transforma aquilo, entende? Sim, Daí você já não e sem sabe mais. contar, e sem contar que assim, o nosso cérebro, ele geralmente trabalha em loop, porque a gente precisa aprender certas coisas rápido, então a gente acaba tipo trabalhando algumas coisas meio que no piloto automático, o que é um sistema muito inteligente, porque às vezes a gente precisa realmente Sim, aprender alguma coisa para fazer no piloto automático para coisas funcionais, tipo, a gente não precisa aprender toda hora como que escova os dentes. Depois que você aprendeu, você faz natural. Só que para certas coisas
a gente precisa sempre olhar onde que a gente está entrando em loop para isso, porque é aquela coisa do tipo, a pessoa está em Perfeito. desequilíbrio, mas para ela é tão normal ter aquele estilo de vida que para que e as pessoas ao redor dela também têm esse estilo de vida que para ela é Que a pessoa normal, acha que assim, ela é sabe? aquilo, entende? A pessoa já não vê aquilo como uma doença. Ah, não, eu sou assim, tipo, Uhum. ai, eu sou uma pessoa nervosa. Não, eu não sou uma pessoa nervosa, eu estou nervosa. Tem momentos, mas tem É pessoa que já transitório, não. né? Perfeito, igual nessa fase pita, que é a nossa fase da juventude, da adolescência, né? A gente tá mais pita mesmo, tô mais nervosa, com mais ânsia das coisas, mas isso não significa que eu sou assim, entende? A Sim. gente tem que também saber separar as coisas, o que geralmente não acontece, né? É, e o que a gente pensa também acaba se tornando realidade. Então, assim, se você Com tem esse certeza, mindset aí de certos pensamentos, isso vai atrair, né? Isso vai com somatizar, certeza. digamos assim, né? De alguma No maneira. final, soma na doença que você está trazendo para você. E que Que às vezes a louco, gente não né? percebe. Daí, ó, o que causa esse excesso de vata, né? São as drogas, os estimulantes, alimentação insatisfatória, atividade sexual excessiva e não natural, a tensão, o medo, a angústia, geralmente ambientes com muito barulho, porque vata, como é aquela energia mais tranquila, né? Geralmente todas essas situações elas trazem, trazem desequilíbrio em vata, né? E para Daí o tratar que isso, o desequilíbrio em vata, uhum. daí geralmente a gente traz aquela energia mais tamásica, porque como o vata às vezes está muito lá em cima, ele precisa aterrar, né? Daí a gente busca na alimentação. Sempre, como a Ayurveda trabalha de forma sutil, ela começa com a alimentação, né? Trocando a sua alimentação, trocando o seu horário de acordar, porque até os doshas têm os seus horários. Da meia-noite às 6, se eu não me engano, é vata. Quer ver? Deixa eu olhar aqui certinho para não falar besteira. Ó, da meia-noite às 6 é vata. Das 6 às 10 é o horário kapha, que é o horário que você tá mais letárgico, tá mais. Se você acorda no horário vata, sua vida flui muito melhor. Repara, faz isso uma semana, que Acordar é tipo 4 acordar da manhã. Por isso que os grandes yogis acordam antes do sol nascer. Que Sim, que aí assim já acorda com você aquela acorda energia. no. Perfeito, você acorda no horário vata. A sua energia flui melhor. Aí depois tem o horário kapha, que é das 6 às 10. Depois tem o horário pita, que é onde você está mais animado, que é das Eu tô rindo 10 dos cachorros, às desculpa. 2. Não tem como. Muitos cachorros têm isso a vida inteira. Daí tem o horário pita, que é das 10 às 2 da tarde, que é onde você está mais agitado. E depois volta, né, pro vata, pro kapha e pro pita de novo. O pita é depois da meia-noite. Por isso que tem gente que fica mais animada Falando oi pro depois da Lucas. meia-noite. Mas isso E aí a isso é massa, pessoa isso é que muito fica mais interessante. animada, a pessoa que fica mais animada depois da meia-noite, é porque ela tá com uma predominância de qual tipo de De energia? pita, Entendi, de pita. entendi. Que é normal, assim, não quer dizer que é um desequilíbrio, digamos assim. É mais assim, da a pessoa Da que ela tá naquele pessoa mesmo, momento. né? Claro, nem tudo também é desequilíbrio. A gente também não pode ficar paranoico, né? A gente tem que. Eu acho assim, né? Não sei se porque eu sou vata, tenho esse pensamento mais tranquilo também, né? Acho que tudo a gente vai tratando aos poucos, sabe? Você vai fazendo o seu yoga, que é indicado pro seu dosha, vai fazendo suas meditações, vai evitando as coisas que causam o excesso, o acúmulo desse dosha, né? Para você evitar doenças, com certeza, porque todo mundo quer se manter bonito, jovem, lindo a vida inteira, né? Então, para isso, a gente tem que se cuidar, né? Porque não tem como. E a gente começa lá de dentro, porque é dentro que você passa para fora, né?
A gente reflete o que a gente é. Não tem como. Ninguém se esconde muito tempo. A gente pode Sim. fingir, mas por muito tempo não rola. Isso Daí a da pessoa começa a Ayurveda, virar aquela anomalia lá. A pessoa não sabe mais o que é ela, o que é o demônio. Tipo sim. assim, né? Já tá Falou tão de uma. desconectada de si, né? Mas eu ia dizer Sim. assim que, tipo, agora eu lembrei, né, que tem esse rolê da Kundalini. Tem alguma coisa a ver com a Ayurveda? Ou Ah, não? Ou é outro rolê? não diretamente, assim, porque a Kundalini tem muito a ver com a energia sexual, né? Uhum. Tem muito a ver É, com essa então é mais energia, tem mais a ver com o yoga, essas coisas, né? Porque o Ayurveda é real uma medicina, né? Real mesmo. sim. É a medicina oficial da Índia, né? Você não viu que o príncipe Charles se curou com a Ayurveda? Olha só, eu não sabia. Ele estava com coronavírus, ele se curou com a Ayurveda. Olha só, ele tomou as coisas para aumentar Sim, o sistema a imunidade, imunológico, a sim. imunidade. É Pô, bem muito interessante interessante. porque é uma medicina que ela não tem aquela, tipo, contraindicação, né? Você vai tratar seu estômago, você vai tratar seu estômago. Você vai tratar seu rim, você vai tratar seu rim, né? E Não é purificar também, o. né? Às vezes, assim, tipo, sei Perfeito, lá, você tá com um fígado que você precisa dar uma limpada. Então, isso tem aí as práticas para poder limpar. Até com respiração, né? Que certeza. tem uma para limpar o rim também, né? O Claro, fígado. com certeza. Os pranayamas, né? Que serve para deixar o pH do seu sangue mais alcalino, assim você fica menos propício a doenças, né? Mesma coisa da alimentação. Você tem uma alimentação mais alcalina, seu corpo está menos propício a ficar doente, né? Por isso que a alimentação é a base de tudo, né? Por isso que eu sempre friso muito essa questão da alimentação, né? Se você tem uma alimentação em equilíbrio, você vai ter um corpo em equilíbrio, uma mente em equilíbrio. O que é importante, né, para a gente não trair os acúmulos e não gerar as doenças, né? Que ninguém quer ficar doente. É Sim, muito ruim ficar doente, né? sim, é muito ruim, mas também Ninguém quando isso gosta. acontece, também é perceber que a Com doença é um certeza. sintoma, que é De uma maneira algo do que seu está em corpo. É, desequilíbrio em você. exato. Alguma coisa aí não está funcionando legal. Você está É, acumulando você vê alguma coisa até ruim. o que está acontecendo agora, né? Essa pandemia. Tipo, o mundo estava em desequilíbrio. Então agora a gente Perfeito. precisa olhar para esse desequilíbrio para a gente poder saber o que está acontecendo e como que a gente pode melhorar isso e equilibrar de Mudar os volta, né? hábitos, porque não adianta nada a gente ficar recluso 60, 90 dias e a gente não mudar nossos hábitos. A gente Sim. volta da pandemia com os mesmos vícios que a gente tinha antes, né? Ou até Por isso mesmo que é, mais ainda, né? ou até mesmo mais. Por isso que é importante a gente ir disseminando essa energia tamásica para a gente ir conseguindo pensar com outras linhas de raciocínio. Por isso que é importante a gente desenvolver bem o nosso vata, para a gente não Sim, ter esse pensamento apegado, sabe? A gente entender realmente que tudo passa, tudo na vida são fases, que nada perdura, né? Nem a vida dura. Até a vida um dia total, acaba. Por que que a gente vai se total. apegar em coisas que não faz A vida sentido? material, digamos assim, A vida é né? matéria. Sim, eu sou matéria. O que vai sobrar de mim, a parte que vai ficar viva, não vai ficar aqui. Porque esse mundo é Uhum, material, né? Por isso que é importante a sim. gente cuidar da nossa alma, cuidar das nossas ações, para a gente não acumular karmas, né? Eu acredito. Não sei se todo mundo aí acredita, mas para isso, né? Para a gente poder ponderar nossas ações, ponderar nossas palavras, para a gente acumular experiências boas, né? Para a gente poder passar isso, porque é só isso que a gente vai deixar nessa vida. São as É, experiências. e é importante também falar sobre essas coisas, né? Segundo o tema saúde, falar sobre coisas alternativas, que não deveria ser alternativo, porque historicamente essa medicina ayurvédica é mais antiga do É do que que a ocidental, então
teoricamente a ocidental seria a alternativa, né? Mas enfim. Mas Ah, beleza. Mas o que é o- interessante, assim, não pode. Só para fechar aqui, tipo, não, eu ia falar uma alternativa que se tornou obrigatória, né? Porque as sim, outras coisas que a gente não busca, infelizmente, pouca gente vai nos apresentar isso. Para você ter noção, eu tive que exato. sair daqui de São Paulo e ir lá para São Tomé das Letras para uma pessoa me apresentar isso. E você sabe, tipo, eu não sou uma pessoa fechada, eu sou uma Você pessoa conhece aberta, bastante assim. gente, isso é Conheço super bastante popular. gente. Já, cala a boca. Já morei em muitos lugares, perdão. Tipo, nada a ver. Já morei em muitos lugares, assim, mas para você ter noção, né? Se a gente não busca, se a gente não sai da nossa zona de conforto, fica difícil. Sim, e o mais interessante, assim, né? Opa, peraí, que tem alguém que. Ai, que bom que vocês curtiram. A live vai ficar no IGTV, tá? Mas então, só para fechar, né, dessa questão aí, né, que a gente está aí em desequilíbrio, né, e parece que assim, a gente está numa sociedade no momento onde as pessoas preferem mascarar ou maquiar o desequilíbrio do que tentar buscar na raiz do que está acontecendo, né? E a gente precisa, tipo, Perfeito. é bom que seja disseminado esse tipo de informação para perceber assim que, tipo, como tudo é transitório, a gente consegue modificar as coisas. Se a gente pega e Perfeito. modifica, tipo, é como a ciência mesmo. O que que é a ciência? A gente tem uma hipótese e aí a gente testa essa hipótese e vê qual que é o resultado dessa hipótese. Na medicina intuitiva ou o que seja, ela é a mesma coisa. Se você está com desequilíbrio, o que, que vai acontecer? A gente vai testar um tipo de alimentação X, a gente vai ver como que o corpo responde, e aí a própria pessoa vai saber o que. Porque quando a pessoa muda os hábitos, alimentação, faz yoga, essas coisas assim, não precisa nem de convencimento, porque ela vai sentir no corpo dela que vai mudar aquilo. Perfeito. E o nosso corpo é tão perfeito que ele se autorregula, né? Ele se adapta a tudo. Então, se você também se adapta a uma alimentação pobre, alguma coisa assim, você vai conseguir sobreviver, ele vai se adaptar àquilo, mas vai ter um desequilíbrio de alguma outra coisa, né? Então, Sim. é mais ou menos isso, assim. Só que aí, se você começa a mudar a sua alimentação e seus hábitos, é como que seu corpo falasse assim, do tipo, nossa, que Respondesse. bom. É como se o Sim, corpo ele ficasse feliz, do responde. tipo, que bom, você está fazendo isso comigo. Fui Ele maltratado tanto responde tempo. real. Você começa a produzir mais endorfina. Seu intestino funciona melhor, que é o responsável por produzir o hormônio, né, da endorfina. Daí nisso você fica mais feliz, você se sente mais com vontade de fazer as coisas, né? Sim. Ai, que legal. A Mas Luísa é também muito fez um comentário, achei interessante. bem bacana. Estão vendo Sim, aqui, é muito legal. importante, né, pesquisar sobre isso, porque é um nome estranho, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Ayurveda, é um nome muito estranho, é muito difícil de falar, não tá, né? A gente, tipo. Sim, não, não é hábito. Nossa, igual falando para você, eu tive que sair daqui de São Paulo para poder conhecer. Não é uma coisa que é. Porque eles não estão interessados na cura, né? Eles querem ver a população doente. Exato. Eles querem ver todo mundo dependente de farmácia, dependente de mercado, de cigarro, qualquer que seja a droga, né? Sim. Infelizmente. Eu acho que vai muito daquele até assunto que eu estava falando da questão dos meus olhos, assim, né? De tipo, da miopia, por exemplo, né? As pessoas, elas querem vender óculos, querem vender lente, que é isso, né? E não Perfeito. fazer com que você cure a sua visão e diminua seu grau, né? Claro que eu não estou Sim. diminuindo o meu grau de uma hora para Olha outra, para mas outra, mas. assim, é mudança, só depende de mim. E eu acho que a gente Perfeito. conhecer esse tipo de medicina é um empoderamento nosso. Porque quando a gente Com percebe que a certeza. gente pode se curar, a gente não fica dependendo de governo, a gente não fica dependendo de de uma pílula mágica, a gente sabe que a gente se cura e a gente Isso. sabe que nós é foda, ser humano é foda pra caralho. Só que a Com sociedade faz com certeza. que É a uma gente máquina se incrível, sente né? Se só sinta que mal. a sociedade faz com que. A sociedade não, né? Digamos aí, as pessoas que estão controlando isso, quer o quê? Quer que a gente fique com medo, quer que a gente ache que a gente não se cura, que a gente se desconecte do nosso corpo.
se desconecte de tudo, né? E tudo é uma distração, cada hora é Sim. uma E distração. agora, cada vez mais eles estão criando essa imagem de bolha, que hoje em dia ela é literal. Você não viu aquela banda que teve É, aquele show com as pessoas com uma bolha em volta? caralho. É, e agora essas coisas vão começar a ser literal. A gente está num nível de ilusão tão grande que o ser humano, sei lá, acho que ele já não sabe mais o que é ele, o que é máquina. Eu tenho esses medos, assim. Ah, mas eu vejo que só o fato da gente estar tendo uma plataforma e as pessoas que estão aqui também acompanhando, assistindo e gostando, eu acho que já é uma maneira assim da gente estar aos poucos mostrando isso, né? Que por mais que para algumas Claro, pessoas pareça meio bizarro, mas se alguém interessar e alguém pesquisar depois sobre o que é Ayurveda e testar em si mesmo, eu acho que cada um vai. claro, gente, pode me Porque a gente tem a procurar também, se liberdade. alguém se É, interessar e não souber por onde começar, pode me sim, a Mari está procurar, aí que eu fazendo consultoria também, né? não faço consultoria. Ainda não, ainda não, ainda não, porque assim, para Ah, eu me mas você tornar fez uma o curso terapeuta, lá eu em Porto preciso me Alegre. curar. Eu fiz, mas não me sinto ainda preparada para atender as pessoas desconhecidas, assim. Eu atendo assim, mas meus amigos, igual você, eu dou umas dicas, sabe? Com quem eu já tenho uma conexão, assim, né? Que eu sinto, até porque você ser terapeuta é um trabalho muito sério, né? Sim, sim, que você está Você trabalhando precisa com uma ser terapeuta, é um energia, né? trabalho Então muito sério. você, Perfeito. e querendo ou não, você e o seu paciente, você tem uma troca. Então você tem que Com ter certeza. consciência da sua própria energia para ter essa responsabilidade, essa ética na hora que você está passando isso, né? Pro Perfeito, é o que eu paciente, faço, eu assim. dou dica para os amigos, assim, se alguém quiser, se sentir que tá com desequilíbrio em alguma coisa, eu sempre ajudo. Sempre falo os doces das pessoas que estão à minha volta, Qual que é o meu porque dosha mesmo? você, você é Vata Pitta, É isso aí, então é o que que é? Mas o Ariete, Aries, Ariete e fogo e água. sim. Deixa eu ver. Ah, obrigada. Pois Obrigada pelo é, feedback, sim. gente. Ah, Mas eu é, acho agora eu não que sei para a gente finalizar. O para que que você acha que a gente finalizar, fala? bom, eu já fiz as perguntas, né? Como aplicar no dia a dia. Não sei, eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer mais um comentário final, a gente já pode finalizar, porque daqui a Ah, pouco já eu tem acho às que 7 horas isso, com o gente. Vitor. Buscar, é por isso que eu, por isso que eu tô falando. Eu acho que Busquem é só isso, conhecimento. gente. A gente se perceber. Busque conhecimento sempre, gente. E conhecimento real, não especulações. Que estamos vivendo num tempo de especulações. Entende? Muitas verdades estão sendo disseminadas, só que não são a verdade. Então a gente tem que Muita fake saber news, sempre. deturpar conhecimentos também, né? Sim, é real, real. Então a gente tem que saber com quem a gente se conecta, com as energias que a gente se conecta, perceber as nossas ações para sempre acumular bons karmas, mudar nossos hábitos, mudar coisas que a gente acha que está fazendo mal, não só para a gente, mas para as outras pessoas em volta também. Sair um pouco do egoísmo, né? Perceber um pouco Uhum, das coisas que estão à sua volta, né? Acho que esse é sim, um ótimo passo assim para a cura, né? Para se conectar com as coisas, porque a gente está no todo, né? Se a gente se sente total. nessa bolha, vai ficar cada vez mais difícil. Total. E é como que assim, tipo, o que a gente sente dentro reflete, né, fora. Então, a gente Sim, está aí passando por esse momento todo. Eu acho que também é uma cocriação coletiva que levou a esse ponto, sabe? Então agora está na hora da gente ter essa consciência, esse e um karma empoderamento de coletivo perceber que a também, né? gente é. Tudo isso é um karma coletivo que todo mundo vai ter que passar junto, né? Uhum. Infelizmente. E aprender e saber lidar com isso, né? Ter essas Sim. informações, assim, que eu acho que nesses momentos, eu acho que agora é o momento de testar Faz outras toda a coisas, diferença. e, Faz toda e a tá de diferença. boa, tá em equilíbrio. A gente precisa de mais pessoas em equilíbrio para ajudar o todo também, sabe? Porque se a Com gente tá todo certeza. conectado, a gente, tipo, se tem uma pessoa que tá em desequilíbrio, às vezes só o fato da gente estar centrado e
e ser isso para ajudar energeticamente outra pessoa, a gente já está fazendo uma grande parte do que Com entrar no desequilíbrio certeza. junto e, enfim. Agora eu E fui meio entrar esotérica, nessa, mas tudo e bem. entrar nessa energia, nessa onda, né? Mas é real isso. Porque a gente emana, né? O que tá, o que tá à nossa volta. Sim. Ai, que saudade de você, Ah, eu também. Mari. Nossa, vontade de te dar um abraço. Vamos, Pô, seus abraços apertados. sim. Ah, mas é isso. Vamos conversando. Qualquer Gratidão. coisa, se alguém quiser Vamos sim. perguntar, Se qualquer alguém coisa quiser inbox, aí pode. mandar isso, manda mensagem para Mari. A Mari também estuda aqui, né? Sim, De repente estudo aí, muitas coisas. em algum momento a gente pode falar sobre Kim, né? Quem sabe o que Claro, que é isso vai entender do que a gente está falando. Esse é com bem esotérico certeza. mesmo, porque a primeira O vez que que eu é estudei super. Kim, eu falei que bagulho louco. Mas aí depois eu achei interessante. Dá para ver que tem um certo fundamento. Tem super fundamento, porque ele é baseado no movimento natural da lua e das estrelas. É coisas que a gente está Sim. desconectado, porque, igual falando para você, a gente já está no tempo do humano e máquina, não está mais no tempo que a gente se conectava com as coisas, que a gente parava para refletir com as coisas, né? Agora a gente se conecta já com as máquinas, a gente não para observar o céu, a lua, essas outras É, e o céu e percepções a que não lua as estão aí. impostas pelos outros, né? Tipo, ah, eu tenho essa percepção, mas não é minha. Eu já vim no mundo, já estava pronto. O que que é meu nisso tudo, né? Sim. Essa é a pergunta, né? E o que que sou eu no meio disso tudo? O que é meu no meio disso tudo, né? E buscar essa essência e se conectar com isso, né? Sim, total. Nossa, eu acho que essa é uma boa reflexão aí para todo mundo fazer. E eu acho que é isso, né? Acho que Com certeza. só agradeço, Mari, por Ah, tudo. imagina, Foi bem gratidão por legal. tudo. Obrigada Arrasou. mesmo, viu? Espero aí, quando Digita a acabar a próxima, então. pandemia, a gente se vê Com pessoalmente. certeza! Nossa, com certeza, vamos se ver muito ainda. Sim. Então Beijão. é isso, gratidão por Até tudo, viu? Me mais. perdoa aí qualquer coisa, porque minha mente é Imagina! muito vasta, gente. Às vezes eu começo a falar de uma coisa, quando eu vejo, eu tô lá na origem do mundo. Não, foi ótimo. Eu pelo menos gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado Eu também. também. E é isso. Até mais. Gratidão, então, até mais. Gratidão. Beijão. Gratidão. Falou.